capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Estamos iniciando uma série de exposições em Tiago, então por isso eu disse, você vai abrir muito sua Bíblia em Tiago. E como eu desafiei no grupo de WhatsApp, você tem a oportunidade de ler pelo menos um capítulo por semana e no final da série ter lido mais ou menos 3 vezes e meia a carta de Tiago. Você também pode ler Tiago toda uma vez por semana. Também dá certo. Aí você vai ler Tiago muitas vezes durante o ano. É pequenininho. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, lá no finalzinho da Bíblia. Cuidado que se você folhear demais, você vai passar direto. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar ao Senhor, mais uma vez? Senhor meu Deus, agora que Tua palavra está aberta, não apenas para ser lida, mas para ser pregada, para a exposição, para a abertura do entendimento, eu rogo a Ti, suplico a Tua boa mão de graça e misericórdia, que já apesar de mim, apesar de minhas falhas, o Teu povo possa ser abençoado, a Tua igreja possa ser edificada, a Tua igreja possa ser impactada pela Tua verdade libertadora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como o Evangelho vai me ajudar a lidar com os problemas de minha pobreza ou riqueza, com os problemas de minhas provações, de meu caráter, ou de projetos para a minha vida, de sonhos. Problema do dia a dia, literalmente, problema do dia a dia. Como o Evangelho vai me ajudar a lidar com o problema do dia a dia? Tiago, meio-irmão de Jesus, responde a tais questões escrevendo a cristãos judeus que viviam espalhados pelo mundo. Eram estrangeiros, peregrinos, imigrantes em terra estranha. Desde o dia em que Israel foi disperso entre as nações, em seus muitos exílios, pelo menos 2, fora as guerras com a Grécia e o medo de Roma, o povo foi se espalhando e morando não mais naquele pedacinho de terra que no Novo Testamento é chamado de Judeia. Já não tem mais 12 tribos, já não tem mais Israel. Tem apenas a esperança de que as 12 tribos um dia se juntem novamente. O povo de Deus será reunido de toda a parte da terra, de todos os cantos. A estes cristãos que Tiago escreve, a estes que não são meus vizinhos, que moram longe. E por que cristãos judeus? Seria do tipo cristão brasileiro, cristão norte-americano, cristão inglês, cristão sul-africano, cristão chinês. Essa é a ideia. De onde vieram cristãos judeus? Apesar de morarem longe, de estarem dispersos pelo mundo por causa de seus exílios, toda festa o povo ia para Jerusalém. Toda a festa o povo subia para Jerusalém, ou pelo menos as 3 principais. E dentro de uma delas aconteceu algo muito importante.
Atos capítulo 2, Pentecostes, o Espírito desceu, Pedro pregou e 3.000 almas foram salvas. E dessas 3.000 almas salvas, não eram 3.000 moradores da Judéia, eram 3.000 pessoas que estavam lá. Se eram moradores da Judéia ou não, esse não era o ponto. Mas dos que estavam lá, judeus que estavam lá, eles vinham de outras nações, já falavam outras línguas. Quando os apóstolos começaram a pregar, ouviam em suas línguas nativas. A língua nativa deles já não era mais o hebraico, nem o aramaico. Era a língua de onde nasciam. Então ali nasceu cristãos judeus. Mas também, além desse grupo que se converteu no Pentecostes e voltou para casa, existe um grupo que era da Judéia e que após o martírio de Estevão foi disperso por causa da perseguição dos judeus. E é para eles que Tiago escreve. E Tiago escreve de uma forma muito importante, interessante, que autentica a carta como uma resposta para questões do dia a dia. Tiago é uma espécie de provérbios com uma pitada de sermão do monte e um coração profético. É a exortação do início ao fim. Você lê Efésios, Gálatas, Romanos. Paulo separa a carta do jeito mais bonito possível. Doutrina e prática. Tiago não tem essa parte de doutrina. Ele já pressupõe que todo mundo já sabe. Ele já pressupõe que todo mundo já passou, já aprendeu. Só que diante dos problemas que vivem, precisam agora entender algumas coisas na prática. Tiago é a carta sobre a prática cristã, a sabedoria evangélica, a verdadeira religião. E agora estes crentes estão tendo provações morais, emocionais, espirituais, sociais, econômicas, de caráter, de perseguição. E a primeira palavra de Tiago para eles é: considerem as provações com alegria. A primeira palavra de Tiago para nós, dispersos pelo mundo, vivendo como imigrantes fora de nossa pátria celestial, com nossos inúmeros problemas diários, considerem as provações com alegria. Considerem uma palavra importante, porque ela tem ou traz consigo a ação de um governante quando precisa tomar uma decisão muito importante. Num ato de governo, num ato de liderança em que ele precisa ficar calculando todas as possíveis implicações de sua decisão. Considerem, não é apenas toma uma decisão, não é só pensar, é um ficar meditando, remoendo, para olhar em todos os ângulos possíveis e enxergar a imagem maior, além do seu sofrimento, além da sua provação, além do sentimento de dor. Olhe além disso, enxergue a imagem completa. Por isso, precisamos ver. Tiago está dizendo, precisam tomar certa atitude para com as provações. Uma atitude muito específica. E que inclui alegria, a parte mais difícil. Você precisa olhar para as provações como sendo motivo de grande alegria. Com isto, para chegarmos a esse ponto, porque a pergunta que fica é, como eu consigo ter alegria nas provações, ou como eu consigo considerar as provações como uma alegria? Para chegar a isso, quero lhes dar 3 verdades sobre o sofrimento que nos ajudam a ter alegria nas provações. 3 verdades sobre o sofrimento que nos ajudam a ter alegria nas provações. Primeira verdade que nos ajuda a ter alegria nas provações é que os servos de Cristo sofrem. Acredite nisso.
Não é o tipo de coisa que pode ser estranha ou que devia ser estranha para nós. Os servos de Cristo sofrem. Não é novidade. Não é do tipo, notícia urgente. Descobriram que os servos de Cristo sofrem. Não é isso. Não funciona assim. Observe primeiro no versículo 1 que Tiago se identifica como escravo. Tiago, servo, escravo de Deus e de Jesus Cristo. E por escravo, para o contexto da carta, é como se ele estivesse dizendo, eu sou alguém disposto a tudo. Ou eu estou como alguém disposto a tudo. Ele não se identifica como meu irmão de Jesus. Porque isso não tem valor espiritual nenhum. Tanto faz se ele é meu irmão de Jesus, ninguém no Novo Testamento fica chamando Tiago de meu irmão de Jesus. Ninguém. Não tem ninguém batendo nessa tecla, mas foi Tiago, meio irmão de Jesus, que falou. Mas foi Tiago, meio irmão de Jesus, que falou, não faz a menor diferença. Se seu pai é muito crente e você não é crente, não faz a menor diferença. Para a alma de Tiago, não fazia diferença se Jesus era Deus ou não. E se Jesus era Deus e ele era Deus, Tiago crer ou não crer, ou melhor, Tiago ser abençoado ou não ser abençoado, não dependia da sua irmandade, entre aspas, claro, com Jesus. Ele precisava ser como qualquer outro, servo de Cristo, servo de Deus. Quer dizer, ele só existe a serviço de seu Senhor, ele só tem importância no serviço de seu Senhor. O que ele tem ou deixou de ter não faz a menor diferença. E a vontade de seu Senhor sempre está acima da sua. Tiago está dizendo que vive para Cristo independente das circunstâncias. Eu estou no barco e eu sigo. Avante, se está em tempestade ou não, se caiu o raio ou não. Eu sou de Cristo. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a Cristo. Mas Tiago também diz, meus irmãos, no versículo 2. Ele está dizendo, eu estou em uma condição de que não importa a circunstância, eu sou de Cristo. Mas vocês também. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Ele está dizendo, vocês, igreja, estão sofrendo. E precisam ter grande alegria com... Quer dizer, os servos de Cristo sofrem. Paulo sofreu, e ele não sofreu só por perseguição, ficou doente, teve problemas de moralidade, intrigas, teve que resolver um problema com Barnabé e Marcos, depois um problema com Pedro, pelo menos os que foram registrados, tinha problema na sua alma, adoeceu. Jesus sofreu para o benefício de nossa alma. Então, se você está em Cristo, seu sofrimento não é um sinal da ira de Deus. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Seu sofrimento não é um sinal da justiça de Deus. Porque Cristo é a nossa justiça. Seus sofrimentos não é sinal, nossos sofrimentos não são sinais de maldição, de zica. Sei lá, qualquer coisa do tipo, armaram, fizeram uma oração, uma macumba, não existe isso. Cristo tomou sua maldição na cruz e ali encravou ela. Por isso o amor de Deus por você não é provado no livramento de sofrimentos desta vida, é provado na cruz. Muitos acham que serve a Cristo, mas quando chegam nas tempestades da vida, fica claro que o compromisso do coração não estava necessariamente em Cristo. Cristo era apenas uma ponte para descansar na riqueza, no prazer, no bem-estar físico, social, em fama. Então vem o desespero da alma, porque se perdeu o controle da vida. Perdeu-se o controle da agenda diária, dos planos feitos. E então vive-se em insegurança, encontra-se em frustração, porque
eu fazia tudo certo. Ou eu tenho feito tudo certo. Eu tenho sido um bom cristão, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Eu dou o dízimo todo mês, eu faço isso, eu faço aquilo, sou um bom funcionário, um bom empresário, um bom chefe. Ninguém tem nada para reclamar de mim. E então encontra-se frustrado, cansado, perde-se a alegria, perde-se a razão para se adorar, perde-se o sorriso para se viver. Porque no fundo o compromisso do coração era com a sua própria justiça, com os seus próprios méritos. A vida era controlada como quem controla Deus, fazendo isso e deixando de fazer aquilo. Mas agora que deu errado, eu estou sem chão, não tenho uma rocha para pôr os meus pés. Queridos, os servos de Cristo sofrem. Eles sempre irão sofrer, pelo menos nessa vida, porque faz parte da vida sofrer. Faz parte da vida sofrer. O que é importante nisto é que o que eu sou em Cristo. E se Ele sofreu para a alegria divina, então não importam as provações, sempre estará tudo bem. Sempre estará tudo bem. Isso não vai me separar do amor de Cristo, não é uma prova da qual Cristo não me ama. Porque eu já sou dele. Segunda verdade é que o sofrimento serve como teste de fé. Primeiro, os servos de Cristo sofrem. Segundo, o sofrimento serve como teste de fé. Segunda verdade que nos ajudam a ter alegria nas provações é que o sofrimento serve como teste de fé. Considerem motivo de toda alegria, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, como sendo sofrimentos externos que podem vir tornar-se tentação, mas esse não é o ponto de Tiago ainda, ele vai chegar nisso no final do capítulo 1, não tão no final, na metade, melhor dizendo, do capítulo 1. Aqui o ponto dele é sabendo que a provação da vossa fé, o ponto é o teste da fé. Provação no versículo 3 é teste. Literalmente é a prova para saber o valor, o devido valor de algo. Então, as várias provações são como detectores de nota falsa. Você pode ter uma nota de R$200 falsa. E o problema é que ela é falsa. Porque sendo ela falsa, vale menos que uma de 2. Você até pode passar a perna em alguém, mas ela vale menos que uma de 2, porque ela é falsa. O ponto de Tiago é esse. O ponto de Tiago é a validade, o valor, é a revelação, é a exposição da verdadeira fé. É que ela seja testada para ser revelada, para que o seu devido valor seja anunciado, ou seja visto. Tiago está dizendo que as provações servem para validar a fé. E uma vez confirmada, como está no versículo 3, quer dizer, uma vez autenticada, produz perseverança, estabilidade, segurança, constância. Então, quando estamos passando por provações, é a confiança na graça que precisa surgir. Quando estamos passando por sofrimentos, por várias provações, é o descanso nos méritos de Cristo que precisa ser exposto, que precisa ser aumentado, que precisa ser validado, que precisa brilhar. Porque o teste da fé é a pergunta no coração de onde está a sua segurança. O teste da fé é o questionamento no íntimo do coração de em que você confia, onde repousa a sua paz. Onde você descansa? O sofrimento serve como teste da fé. Porque vai tocar naquilo que mais amamos. E quando tocar naquilo que mais amamos, então a pergunta vai direto ao coração. Em quem você confia?
A fé verdadeira se extrapola, se expande, brilha, grita, dizendo: está tudo bem, Deus me ama. Pode tocar, pode tirar, eu posso perder, eu posso sair perdendo, eu posso sair com menos no final das contas, porque Deus me ama, está tudo em paz, está tudo seguro. No final, eu não estou perdendo nada. Então, se encontrarmos meios, ou melhor, só encontraremos meios de passarmos pelas provações quando lembrarmos que somos eternamente amados, que Cristo pagou a nossa culpa e nos restaurou a uma relação correta com Deus, quando o nosso coração tiver a certeza de que o Espírito foi dado a nós como selo. Está tudo em paz, está tranquilo, não há acusação, não há maldição, não há ira. Há misericórdia. Cristo sofreu um sofrimento infinito por causa de nossa alma infinitamente culpada. E agora a paz. Ele carregou a nossa dor para que esse sofrimento, essas várias provações fossem passageiras. Então, mesmo que você venha a falir, mesmo que você não seja curado, mesmo que você venha a piorar no estado de saúde, mesmo que as coisas piorem no seu trabalho, isso não está dizendo que Deus não te ama. Isso não está dizendo que a espada de Deus está contra você. Você fez alguma coisa muito errada e Deus veio atrás de você querendo sangue. Como se ele fosse o Netuno. O danado do barqueiro não fez o sacrifício, foi para o mar, deu mole, perdeu o barco. Não conseguiu a prosperidade, a pesca que queria, faltou sacrifício, faltou sangue, faltou ser bonzinho, faltou mérito. Não falta mérito para crente, Cristo é o seu mérito. Então o teste da fé está perguntando: e aí? Você confia mais na sua oração ou em Cristo? Você confia mais no seu histórico ou em Cristo? Você confia mais no que você faz ou no que Cristo fez? Porque é isto que significa fé. É descansar em Cristo. Por fim, a terceira verdade sobre o sofrimento, que nos ajuda a passarmos, a termos alegria nas provações, é que o sofrimento serve para o crescimento cristão. O texto diz no versículo 3 que o fruto da prova de fé é a perseverança, é a estabilidade, é a constância, é a segurança. Então o versículo 4 diz: ora, essa perseverança que surge deve ter ação completa, deve ser uma obra perfeita, ou melhor, ela tem que frutificar uma obra perfeita. E o que é a obra perfeita? A obra perfeita é um cristão maduro, perfeito, íntegro e que não sente falta de nada. Deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. É quando o crente diz: tudo posso naquele que me fortalece. É quando ele diz: estou contente com muito ou pouco. Porque grande fonte de lucro é o contentamento com a piedade. Então, estou em paz. Agora existe segurança no meu coração. Tiago está nos ensinando que quando a fé é provada e revela-se verdadeira, ela frutifica em perseverança. Quando a perseverança começa a agir, ela se revela em um cristão mais maduro. Tiago não está dizendo, portanto, que você tem que se alegrar literalmente com a dor. Ele está dizendo que você tem que se alegrar com aquilo que Deus fez, faz e continua fazendo por meio do sofrimento. A visão maior, ela ultrapassa o momento, ela está enxergando o final. O considerem é para enxergar o final, o ganho final, a alegria final. Então começa a se alegrar agora, por causa do que se recebe. Então, o fim do sofrimento para o cristão
é maior deleite no Senhor, é maior alegria, é maior fé, maior segurança, é um desejo maior de servir a Deus, é estar pronto para o que der e vier. Eu estou de pé e me mantenho de pé, estou caminhando e estou servindo. E se o sofrimento não terminar, se ele se prolongar, Deus me ama e eu estou seguro no seu amor. A maturidade pisca desta forma. Eu estou seguro no amor de Deus. Lembre-se, se você está certo de que não é nada fora de Cristo e Cristo é a pessoa mais importante de sua vida, considere o que Deus pode fazer através de você, ou o que Deus pode fazer através do sofrimento em você. Não fuja dele. Essa é a parte mais difícil. Nossa cultura tem a tendência de nos fazer pensar que o sofrimento é sempre uma derrota. Se você está sofrendo, você fez alguma coisa errada. Se você está sofrendo, olha, me desculpe, mas você vai ter que consertar alguma coisa na sua vida. A religião cultural brasileira diz a mesma coisa. Se você está sofrendo, então Deus está contra você. É o diabo. O diabo levantou o seu garfo e te deu uma espetada. Aí o crente começa a lidar com o sofrimento do jeito que ele utiliza repelente. Ele passa repelente para que a mosca, mosquito, maruí, borrachudo não o incomode. Então ele precisa de um repelente do tipo cristão para o sofrimento. Sai sofrimento, não toque em mim, fuja, vai embora. E o Evangelho está nos dizendo que existem coisas que você só vai receber e que você só vai ter e que só vão mudar em você quando você sofrer. Nós precisamos entender que sofrer faz parte da vida e sobre muitas coisas que podem acontecer conosco, o mais importante é percebermos que pela graça de Deus o sofrimento pode nos tornar mais parecidos com Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, que é tornar seres humanos, novos seres humanos, igual ao ser humano de verdade, à imagem de Cristo. No final das contas, o que tudo isso nos ensina? Parece que Tiago está dizendo que se estivermos seguros de quem somos em Cristo e do amor de Deus, de sua graça, de sua misericórdia, do seu cuidado, teremos alegrias nas provações por causa do que nos tornamos por meio dela. Não é com a dor. Deus não tem prazer em ficar te furando. Não é isso que Tiago está falando. Se estivermos seguros de quem somos em Cristo e do amor, da graça e do cuidado de Deus para conosco, nós teremos alegria nas provações por causa daquilo que nós recebemos. Por causa daquilo que nos tornamos por meio dela, mais parecidos com Cristo. Quando estivermos sofrendo, nós precisamos olhar para o sofrimento como um momento propício para questionarmos o nosso coração. Nós precisamos perguntar: por que achamos que não somos merecedores desse sofrimento? Por que achamos que não devíamos estar passando por ele? No fim das contas, essa pergunta está tocando no ponto do domínio, da agenda, da justiça própria, dos méritos, do que achamos que é melhor para nós e do que não é melhor para nós, e do que achamos que Deus tem que dar para nós e do que Ele não tem que dar para nós. Onde está a minha confiança de que vai ficar tudo bem? É porque sempre deu tudo certo e agora vai dar? E se não der? O histórico falhou. É em quem eu sou, em minha família, em uma bênção passada, em meu sobrenome. E a pergunta mais importante é sobre ficar tudo bem, é o que significa em meu coração ficar tudo bem. Porque essa é a parte daquelas perguntas que também é difícil. A gente sabe
sabe, ou pelo menos a gente espera que o bem seja o bem que a gente quer, mas a gente não sabe o que é o bem que Deus quer. Por que eu tenho tanto medo de sair perdendo nas crises da vida? Será que é uma preocupação legítima ou é porque eu não consigo viver sem esse estilo de vida? E nem sempre isso significa questão financeira. Fama, uma imagem, as pessoas não podem saber que eu estou perdendo. Eu estou falhando. Por que ficamos tão desesperados, duros e chateados com perdas? Será que no fim é porque queremos ter o controle de tudo? Quer dizer, o modo mais difícil de ouvir isso é: será que no fim queremos ser Deus? E aí deu errado, poxa vida, a nossa alma não suporta a ideia de perder para Deus. E a pergunta mais evangélica é: por que a cruz nunca é suficiente prova do amor de Deus por nós, por mim, por você? Por que vivemos na expectativa que Deus prove seu amor, realizando o desejo mais profundo de nossa alma, enquanto estamos sofrendo, como se a cruz não bastasse? Por que a cruz nunca basta? Por que o sofrimento de Cristo nunca basta? Então, se entendemos que Jesus é chamado de o servo do Senhor, e isso implicou ele ir para a cruz, se entendermos que Jesus é chamado de o servo sofredor, e isso implicou ele tomar sobre si nossas transgressões, nossas dores, nossas enfermidades, se entendermos que o amor de Deus é provado no sofrimento de Cristo e que Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento, então perceberemos no final das contas que se ele não tivesse sofrido, não teria vida. Se ele não tivesse sofrido, não haveria alegria, não haveria paz, não haveria reconciliação com Deus, não haveria nada. Só um vazio na alma que permaneceria eternamente. Não haveria salvação, não haveria restauração, não haveria redenção, não haveria céu. Então, se Cristo teve que sofrer para me dar a alegria eterna, então podemos ter alegria nas provações. Posso ter alegria nas provações. Você e eu podemos ter alegria nas provações. Nenhum sofrimento no mundo é comparado à cruz. Mas se estamos em Cristo, se você está em Cristo, então o seu sofrimento pode se tornar um caminho da cruz, um caminho de graça. Pode se tornar um caminho de bênção. Pode se tornar vida. Assim como é o sofrimento de Cristo para todos aqueles que descansam nele. Vida, alegria eterna. 3 verdades sobre o sofrimento que nos ajudam a nos alegrarmos nas provações. Os servos de Cristo sofrem, o sofrimento serve como teste de fé, e os sofrimentos também servem para o crescimento cristão. Quando estiver passando por várias provações, ore a Deus para que você veja além do momento e enxergue aquilo que você pode receber como nova vida. Que o seu sofrimento, que o meu sofrimento, que o nosso sofrimento, que nossas provações se tornem um caminho de graça, assim como é a via dolorosa. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ao Senhor em oração e em seguida estaremos passando a ceia do Senhor.